Ok, Maria. Hoje, mais um dia, né, de estudo, que o Senhor da vida, que Jesus, nosso irmão, possa nos auxiliar, os espíritos amigos possam nos intuir, que possamos ter entendimento da leitura, para que possamos prosseguir o estudo de uma forma participativa, não apenas presente em corpo, mas também com opinião, tirando dúvidas, e assim vamos caminhando. Agradecemos a Deus essa oportunidade e vamos dar por abertos os estudos desta tarde. Graças a Deus. Graças a Deus. Estamos no item 24, né? Estamos no item 24. Isso. Paramos no 24, agora é o 25. Ah, nós paramos no 24? Ah, tá. Então, agora é o 25. Então agora é o 25. Vamos lembrar pelo menos esse último trecho que fala sobre a providência. O que vocês lembram? Lá no item 20, né? Fala sobre a providência. O que vocês lembram desse último debate aí no final? Ou querem colocar, ou ficar em dúvida, alguma coisa? Um minutinho para vocês olharem aí. Então, eu estava lendo aqui, ô menino, o primeiro parágrafo desse item 20, e aí eu não entendi o que vocês estavam colocando da onisciência de Deus não ser um atributo. Da onisciência não ser um atributo. Porque aqui fala assim, a providência, do item 20, a providência, a solicitude de Deus para com todas as criaturas. Deus está em toda parte, tudo vê e tudo preside, mesmo as pequenas coisas, e é nisso que consiste a sua ação providencial. Não tem a ver com essa onisciência? Não. Deus está não significa que ele sabe de tudo. Entende? A onisciência é você ter conhecimento de tudo que acontece e vai acontecer. Sim, conhecer tudo. Mas estar presente, por exemplo, ele pode estar presente pelo conceito do fluido universal. Entendeu? Que permeia tudo. Pelas leis da natureza que estão em todos os lugares. Por suas leis, ele pode estar em tudo. Não pode? Sim. Então, na minha interpretação, é por esse lado aí. Foi bom você tocar. Porque para a gente não cair numa interpretação diferente. Aqui não diz que ele sabe tudo. Diz que ele está por toda parte. Né? E ele preside de que maneira? Pelas leis. Ou existe alguma lei dele que não é cumprida em algum lugar? Todas as leis dele são cumpridas. Isso não quer dizer que ele presida a nossa vida. Se ele presidisse a nossa vida, a gente não teria livre-arbítrio. Então, nós não temos livre-arbítrio nenhum, nunca. Faz sentido isso para você? Foi o que o Conde colocou aqui, né? A questão... Eu via. Né? Porque no chat. Acho que foi isso, né? Deixa eu abrir aqui. Se Deus tudo soubesse, ele anularia o meu livre-arbítrio. Então você não tem livre-arbítrio. É por isso que ele não está presente no Espiritismo. É uma coisa que não vem escrito, a gente não lembra. Aí a gente continua falando que Deus é onisciente, mas a verdade é que ele não é onisciente para a gente. Entendi. Não. Que aí quebraria as pernas do outro lado. Você relatou bem, logo de cara aqui no 20 da Providência, ele fala, Deus está por toda parte, tudo vê e a tudo preside. Então ele manda em todo mundo e todo mundo obedece. Não, tudo preside pelas leis, né? Ou seja, mesmo as pequenas coisas. E é nisso que consiste sua ação providencial. Quer dizer, ele tem estabilidade para tudo, para o universo. E isso aí você tem lá nos atributos dele. Pois é, tem uma analogia, não sei se está na Gênesis, não lembro agora a fonte, mas é que diz assim que é como o raio de sol que aquece o verme, né, na terra úmida, mas não o sol, nem por isso o sol deixa de sair do seu lugar para que a sua influência
interfira, né, naquela realidade tão distante dele. Sim, Então, a gente também pode pensar nisso, né, com Deus como a fonte, né, mas Deus as leis divinas, são as leis divinas de Deus, né? As leis da natureza. Então, a gente vive dentro das leis da natureza. Que bom que eu tenho leis imutáveis, né? Deus é imutável, né? Existem leis imutáveis, que não mudam nunca. Aqui ou lá em Marte é a mesma coisa, né? A lógica é a mesma, as leis são as mesmas, não muda nada. Isso já foi comprovado pela ciência, né? Que mesmo em outras galáxias você tem as mesmas leis que nós passamos aqui. O que mais ficou aí de dúvida ou de questão? Eu estou colaborando, tá? É meu pensamento, eu estou desenvolvendo, pelo amor de Deus, eu não sou professor, não. Se alguém pensa diferente, coloca aí o pensamento. Aí ele fala da nossa dificuldade de entender Deus, né? Porque devido à nossa inferioridade, a gente é limitado. Como é que você vai conceber algo infinito, né? Ilimitado. Algo que não tem fim. A gente tem essa dificuldade aqui, fazer. Então a gente é difícil compreender a divindade de Deus, a essência da divindade. Quando a gente está olhando para os atributos, a gente tem essa dificuldade. A gente pode falar filosoficamente, né? Mas se você vai tentar aplicar isso, Deus, imaginar Deus, que é único, você não vai conseguir sair dessa filosofia, dessa parte de percepção. Não existe uma percepção aí. Isso. Existe algo que você sabe que é verdadeiro. Algo que provavelmente é isso daí que acontece, né? Pelos fatos que a gente enumera. Aí ele fala sobre... O Conte está mudo hoje, está se comunicando via chat. Vamos ver. Se nós tomarmos a Bíblia como uma contínua apreensão da divindade, nós vamos enxergar uma evolução da visão dele. Conde, abre o microfone aí e fala um pouquinho para a gente. Se nós tomarmos a Bíblia. Manda ver, Conde. Aonde você está lendo, o Satiro? No chat, ele hoje ele não está satisfeito com o duplo etéreo dele, ele está usando o chat, um dos duplo etéreos dele está usando o chat, entendeu? Aprendeu a usar e gostou do brinquedinho. Está sem voz você, está sem voz. Não estou te ouvindo, Conde. Eu ia falar o seguinte, que nesse grupo aqui o pessoal lê o chat. No grupo da autonomia ninguém vê o chat. É um problema que tem lá o pessoal. Se eu for pegar a Bíblia, que são vários livros que foram sendo canonizados ao longo do tempo, nós vamos ver que a apreensão que eles têm de Deus, ela vai mudando com o passar do tempo. E quando chega Jesus, a visão que se tem de Deus é totalmente diferente dos livros iniciais. Sim. A apreensão dos sábios, né, hebreus sobre Deus, ela é evolutiva. E se nós continuássemos, né, que nós não somos judeus, mas se a gente vê, por exemplo, os pensadores judeus posteriores ao Velho Testamento, essa evolução continua. Ah, é? De que maneira? Você pegar, por exemplo, Maimônides, que acho que é século XVI, ele já tem uma visão muito mais moderna de Deus do que o que está no Velho Testamento. Mas assim, como é que você diz? Essa visão evolutiva é semelhante à nossa? Ou ela continua... Não. Não é semelhante, não. Mas a gente nota que a visão de Deus, ela vai modificando com o passar do tempo em todas as culturas. Existe uma evolução.
né? Entendi. O espiritualismo Uma coisa que me racional chama a e atenção é o não espiritismo aparecer é a o... expressão Senhor dos Exércitos nos sábios mais modernos, digamos assim, do judaísmo. É um Deus menos militarista, né? O problema é os ortodoxos. Que se nós formos pensar, por exemplo, eles tiveram aquela visão que nós também tivemos no absolutismo, por exemplo, que o rei seria uma escolha divina. Quando eles tinham os reis, os judeus, eles acreditavam que tudo que ocorresse com o rei, Deus castigava no povo. Se o rei não se comportasse bem, o povo todo era castigado. Aí nós vemos, por exemplo, Davi errando e o povo sendo castigado por isso, por causa da conduta do Davi. Depois nós vamos ver que ainda no Velho Testamento eles abandonam essa ideia quando eles são feitos cativos. Eles falam, não, cada um tem de ser responsável, não é o rei que é responsável por guardar a lei, é todo judeu. Eles mudam essa ideia. Mas curioso é que em relação aos egípcios a ideia persiste, né? Porque a história é contada, o faraó não deixou sair, então veio as pragas, né? Então até a página 2. Ok. Alguma coisa a mais para a gente começar o estudo de hoje? Que chamou a atenção de vocês? Ele fala aqui sobre o fluido perispiritual. Vocês lembram disso? O quê? Ele fala sobre o fluido perispiritual. O que dá para entender com o fluido perispiritual é o seguinte: aqui, independente do seu pensar, quando você se manifesta no mundo material, eu digo mundo material, mas estou falando do mundo material do lado espiritual. Estou falando que lá é uma matéria também. Então, qualquer ser, ele já está protegido por uma camada que a gente chama, quando é o espírito, perispírito. Mas mesmo o princípio espiritual, ele já tem algo semelhante a um perispírito que faz com que ele se manifeste ali. Então, o fluido perispiritual, ele independe da vontade do espírito, ele existe por si só. isso. É o casulo do princípio perispiritual como do espírito. Ele é um meio que é utilizado, né? É um meio, digamos assim, um meio que é utilizado pelo espírito. A gente poderia pensar assim, uma semente. A gente imagina a semente como aquele grãozinho. Pega lá a semente de mostarda, a gente vê aquele grãozinho e fala, a semente é isso. Não. Eu imagino assim. O princípio que faz com que aquilo germine, ele está lá dentro, mas ele não é visível. O que a gente vê é só o invólucro. Físico. Tá certo. É uma boa analogia. E aí no 23 ele toca naquele mesmo ponto que por mais elevados que sejam os espíritos, são criaturas limitadas em suas faculdades, em seu poder e na extensão de suas percepções. E não saberiam, sobre esse aspecto, aproximar-se de Deus. E aí fala, mas podemos nos servir deles, do espírito no caso, né, como ponto de comparação. O que o espírito não pode executar, senão em um limite restrito, que é infinito, executam em proporções infinitas. Quer dizer, dá para a gente se basear no espírito, mas Deus não é um espírito. Deus é algo além, muito, muito diferente não sei se é diferente ou como, mas não é um espírito. Né? E aí o 24 a gente fez também, né? Acho que a gente fez o 24 também. Eu marquei errado. Você falou agora, né? Que fala do perispírito, do fluido perispiritual. O fluido não é o pensamento do espírito, mas o agente
e o intermediário desse pensamento, como é ele que o transmite de alguma forma impregnado dele. Não. Ô Satiro, só para lembrar que foi comentado que esse item 24 foi retirado da Gênesis, né? Foi comentado assim. Eu não estou fazendo esse acompanhamento, mas é verdade. Não, falaram aí. Eu não lembro quem falou, mas falaram isso. Foi, você falou É agora? Juliana. Acho que é Juliana. Foi eu que falei. Alguém falou, A gente foi... A Ju que falou. Não. Foi a Ju, né? Sim, foi a Juliana. Então vamos acabar de ler ele. Pela impossibilidade que estamos de isolar o pensamento, parece-nos que ele e o fluido se confundem, como acontece com o som e o ar, de maneira que podemos, por assim dizer, materializá-lo. Da mesma forma que dizemos que o ar se torna sonoro, tomando efeito pela causa. Podemos dizer que o fluido se torna inteligente. Não. Por que vocês acham? A gente comentou isso? Por que a gente acha que isso foi retirado? Alguém tem algum palpite? Eu acho que esse item aí, ele vai quebrar muitos dogmas e ele amplia muito o questionamento. Porque, por exemplo, nós sabemos que o espírito foi criado à imagem e à semelhança. Aquela história, tá. Né? Mas, por exemplo, Deus, ele se manifesta no universo por ele criado, mas ele não se encontra nesse universo. Perfeito. Ele está fora do universo. O universo é a criação dele. O espírito também, nós só tomamos consciência que ele existe porque ele se manifesta nesse universo. Mas também o espírito, por incrível que pareça, ele está fora desse universo. A gente só sabe da existência do espírito porque existe a manifestação dele no universo. Mas ele não é o perispírito e ele também não é a matéria. Ele quebra aquela noção de espírito dogmática, né? De que o espírito, né, divino, da tríade, né? E de forma mais simples também a obrigação de ter que ir a um lugar específico para ter as preces ouvidas, etc. e tal. Então, né? Como é? Não entendi a pergunta. Ô, Conde, eu não entendi por que o espírito está fora do universo. Nota, nós sabemos que o perispírito é o invólucro do espírito. Certo. Certo, isso ninguém tem dúvida. Deus criou-nos à sua imagem e semelhança. Deus está no universo por ele criado ou está fora desse universo? Ele já existia antes. Ele já existia, né? Porque ele que criou. Ele está fora. É. A gente sabe que eu sei que eu existo porque eu me manifesto na matéria, tanto na matéria espiritual quanto na matéria material desse mundo. Certo. Mas eu não estou. É o meu pensar que se manifesta na matéria. Onde eu estou? Não sei. Isso é uma coisa que não se resolve. Onde está o espírito? Ninguém sabe. Onde está o princípio espiritual? Não. Isso ainda é um mistério. Tá. Não temos capacidade de aprender onde estamos. Mas a gente sabe que a gente existe porque tem a nossa manifestação na matéria. Matéria, certo. Entendi, obrigada. É nesse termo que eu digo. Agora, é um modo de pensar, porque se o fluido perispiritual não é o pensamento, porque nós queremos materializar as coisas de qualquer forma. Aí a gente pegando o que está no Gênesis lá, que nós somos criados à imagem e à semelhança, então nós temos de pensar que nós não podemos ser o produto. Nós somos aquilo que cria o produto, mas não o produto. Não a manifestação, mas aquilo que manifesta, assim como Deus. Senão a gente vai confundir Deus com a natureza. Certo, obrigada. Legal. Boa concepção. Ô Couto, só para colaborar, por isso que lá as leis divinas são as leis naturais, né? Então a natureza, na verdade, ela vai revelar as leis de Deus, mas não a
a própria essência dele está ali dentro da árvore, né? Porque senão a gente confunde. É nesse sentido que você está falando, né? É nesse sentido. Perfeito. As leis divinas que a gente conhece, que são as leis naturais, elas são voltadas para o mundo material. Nós não sabemos como é que são as leis no mundo espiritual. Nós não temos esse conhecimento, muito menos do lugar onde Deus está. Complementado agora pelo raciocínio filosófico do Conde. Ok, vamos então começar o estudo de hoje, no 25. Quer que eu leia um pouco, Satiro? Pode ler então um pouco, Maria. Obrigado. 25. Que seja ou não assim quanto ao pensamento de Deus, quer dizer que ele atue diretamente ou por intermédio do fluido para nosso raciocínio, vamos representá-lo sob a forma concreta de um fluido inteligente, preenchendo o universo infinito, penetrando todas as partes da criação. A natureza inteira está imersa no fluido divino. Ora, em virtude do princípio de que as partes de um todo são da mesma natureza e têm as mesmas propriedades do todo, cada átomo deste fluido, se assim podemos nos exprimir, possuiria o pensamento, isto é, os atributos essenciais da divindade. E estando este fluido por toda parte, tudo está sujeito à sua ação inteligente, à sua previsão, à sua solicitude. Não haverá um ser, por mais ínfimo que seja, que não esteja de alguma forma imerso nele. Estamos, assim, constantemente em presença da divindade e não podemos subtrair uma só de nossas ações, do seu olhar. Nosso pensamento está em contato incessante com o seu pensamento. E é com essa razão que diz que Deus lê nas mais profundas entranhas do nosso coração. Estamos nele como ele está em nós, conforme a palavra do Cristo. Para estender sua solicitude sobre todas as criaturas, Deus não tem necessidade de lançar seu olhar do alto da imensidão. Para que ouça nossas preces, não tem necessidade de transpor o espaço, nem que elas sejam ditas com voz retumbante, porque estando Deus incessantemente ao nosso lado, nossos pensamentos repercutem nele. São como o som de um sino que fazem vibrar todas as moléculas do ar ambiente. Ou seja, Deus está presente em tudo. Agora eu queria perguntar para vocês se aqui não está a onipresença de Deus. Então, é isso que eu ia perguntar. Agora eu fiquei confusa quando ele falou da onipresença. Eu entendo que ele está presente em tudo. Sim, onipresença, sim. Onisciência, não. É que... Se a gente pensar a onipresença, a questão física da presença, não. Porque ele não... O que eu entendi, né? Porque se ele está dando um exemplo através do fluido perispiritual, e o fluido perispiritual é o veículo, né, do pensamento do espírito, então aqui ele está falando no sentido de pensamento, porque a gente como espírito, como que a gente se conecta? Não é através da presença física, presencial, e sim através do pensamento, né? Tanto é que eu estou onde está o meu pensamento. Não, mas eu não mais que eu esteja aqui fisicamente. Então, o que eu entendo é a atuação dele através, como o exemplo que Kardec está trazendo, como se através do fluido fosse um veículo do pensamento dele, e por esse fluido preencher a tudo, ele está em tudo. Isso. Entendeu? É nesse sentido. Não, mas foi nesse sentido que eu entendi. Eu não entendi como... nesse sentido mesmo, né? Também. Eu não entendi como onipresença física. É que, na verdade, acho que eu queria falar da oniconsciência, eu confundi com onipresença. Porque, sendo assim, também ele não tem essa oniconsciência? Nota aqui então, uma coisa. Quando a gente vai estudar a presciência do Cristo, né, lá no capítulo, acho que é o 15, que é depois dos fluidos,
Quando tem esse fenômeno do Cristo, como que ele consegue ver? Através do pensamento, né? Como se eu emanasse através do fluido aquilo que eu estou pensando. Não sei se emanasse é o termo correto, né? Mas vamos supor, eu estou transmitindo aquilo que eu estou pensando. Por isso que o Cristo sente, né? A vibração, né? Isso. Agora, a partir do momento que, em determinadas situações, eu posso modificar o meu pensamento, a minha forma de entender. E aí é onde eu faço uso do meu livre-arbítrio. Eu posso mudar. Até o último minuto eu posso modificar a minha ação. Ou até mesmo o meu pensamento, né? Porque para eu modificar a ação, primeiro eu pensei em modificar. Sim, mas aí Deus não saberia que eu estou... que eu vou modificar essa minha forma de agir, Não. que eu tenho esse Se livre-arbítrio? ele soubesse, seria alguma coisa matemática pré-determinada. Você não teria livre-arbítrio nenhum poder de decisão. Ele já decidiu por você. Isso. Essa é que é a questão. Mas agora, veja como é que fica difícil a gente entender Deus e estudar Deus com o recurso da linguagem. A gente pega esse último parágrafo aí. Deus não tem necessidade de lançar seu olhar, sentido. Sua voz retumbante, sentido. Sentido da matéria. Né? É por isso que eu Olhar, insisto a que... visão e a audição são o quê? Da matéria. Não existe isso. Mas os espíritos precisam usar essa linguagem para se fazerem compreensíveis. A gente sabe que Deus não ouve no sentido que a gente ouve aqui na matéria. Como o espírito também não ouve lá, através de um canal auditivo. Não existe isso. Mas e para a gente entender que está além desses 5 sentidos da matéria? Não, isso aí eu entendi, que tem, né, tem os fluidos, não precisa usar o órgão, né, da audição. Mas nessa coisa da oniconsciência que eu me confundi. Mas você... Não, da onisciência você não entendeu. Onisciência, eu fiz a onisciência, ela, por exemplo, existe uma parte de onisciência no seguinte: a gente nasceu simples e ignorante e vai chegar no estado de angelitude ou de perfeição. Isso a gente sabe. Mas como vai ser esse caminho, quem vai traçar é o Espírito, não Deus. Porque ele tem livre-arbítrio e ele que vai traçar o caminho para chegar lá. Deus é onisciente nesse sentido. Ele sabe que todo mundo está fadado a chegar à perfeição. Mas como vai chegar, através do seu próprio esforço, isso é mérito do indivíduo. Não está determinado por Deus. Porque se tivesse determinado por Deus, você estaria vivendo um papel já determinado, você não poderia fazer improvisação, você teria de ser exatamente aquilo. Então não teria mérito nenhum de sua parte. Entendi. Então a onisciência dele, a gente pode, não é absoluta. Ele sabe que nós vamos chegar à perfeição. Agora, como nós vamos chegar, vai depender de nós. Ele deixou ele apagou, vamos dizer, isso, para que você resolvesse do jeito que você vai chegar lá. É nisso que está a sabedoria dele. Por isso que você é imagem e semelhança dele. Só para completar aí, talvez o raciocínio ajudar do Conte também, enquanto o determinismo, né, Conte, o Espiritismo vem revelar que o único determinismo é a nossa evolução, né? Que independente do caminho que a gente escolha pelo nosso livre-arbítrio, mesmo que a gente erre inúmeras vezes, nós estamos fadados a evoluir. Então, eles colocam que se a gente for entender o determinismo, seria só com esse lado, né? E não o transcurso de tudo isso. Na questão 13 do Livro dos Espíritos, ele fala assim: quando dissemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa de seus atributos? A espiritualidade responde: do ponto de vista, né, do vosso ponto de vista, sim, porque acreditais abranger tudo, mas ficais sabendo que há coisas acima da inteligência do homem, mais inteligente, e para as quais a vossa linguagem
limitada às vossas ideias e sensações, não tem como expressar. Razão com efeito vos diz que Deus deve possuir essas perfeições em grau supremo. Eu achei interessante que colocar isso, porque dentro do que o Paulo vem falando aí da tradução, separando sensações com a fisiologia do corpo, né, os 5 sentidos, né, o tato, olfato, paladar, visão, audição, né, e os sentidos internos dos órgãos, nós temos a percepção do espírito. Mas aqui na resposta, ele joga a sensação nossa, né? E aí, se a gente pegar essa questão 3 do Livro dos Espíritos e esse finalzinho aqui do 25, né, as coisas acabam que fechando. E uma coisa que me chama muito atenção, embora, né, a gente professe espíritas, né, isso eu brinco aqui na minha cidade, né, e realmente que nós temos aí uma possibilidade de conversa íntima e direta com Deus, nós sempre queremos o intercessor. Então, eu preciso de alguém para me dar um passe, eu preciso de alguém para fluidificar água, eu preciso de alguém para escrever o nome na oração por mim. Então, a gente ainda continua com aquela visão, né, que você acho que você estava colocando, que com essa ideia materialista e com esses resíduos que o Herculano trata bem num livro chamado O Espírito e o Tempo, né? Ele vem trazer esses resíduos aí, ele chama de horizontes, né? Lá desde a caverna, de todas as fases que nós trabalhamos nas vidas regressas. E isso confunde muito até o nosso proceder no planeta, porque enquanto espíritos, né, encarnados, pouco eu vejo o movimento espírita, e aí eu estou falando do centro que eu frequento, verdadeiramente fazer a evocação no sentido de ler a obra, evocando o autor espiritual, independente de onde esteja, para nos esclarecer, né? São ferramentas que estão toda hora à nossa disposição, e eu mesmo me pego não utilizando, né, para resolver um problema íntimo, né, tendo uma conversa aí desde que seja com Deus, ou né, ou uma literatura que nós estamos lendo de Kardec, por exemplo, vamos pedir ajuda para Kardec. Então, eu acho que esse tipo de coisa no dia a dia, na prática eu estou falando, né, pelo menos por mim, às vezes eu vou esquecendo e vejo um movimento espírita onde eu circundo também muito perdido em relação a isso, né? Ou seja, você entende que temos dúvidas, então a gente deve evocar o autor do texto. É isso? Por quê? Porque se nós realmente acreditamos nisso, e não estou falando de evocar para fazer reunião mediúnica de materialização, não é isso, é de fórum íntimo, né? Às vezes a gente se perde na tradução ou na interpretação de um monte de equívocos e nós mesmos professamos umas coisas que às vezes eu me pego não utilizando de todos os recursos que está à nossa disposição. Talvez seja aquilo lá. Um dia Jesus chegou, né, para a mulher lá no poço, aonde vale a oração? Ela falou, aqui no Monte Gaizinho ou lá na réplica do Templo de Jerusalém? Não, mulher, um dia há de chegar que oraremos em espírito e verdade, porque Deus é espírito e verdade. Eu acho que tudo isso que o Conto estava colocando, né, que vocês estão falando, eu estou colocando isso porque eu mesmo me pego muitas vezes voltando, né, nesses conceitos materialistas. Porque na questão 799 do Livro dos Espíritos, o que o Espiritismo veio contribuir, né, para a evolução da humanidade? Destruir o materialismo. Tá desse jeito. Destruir o materialismo, e aí ele desenvolve. E esses conceitos materialistas são muito fortes, que são praticamente os conceitos também heterônomos, né, desse Deus que o Conte estava trazendo aí. E isso parece banal, mas eu faço reflexões, eu me pego com esses resíduos ainda. Então, só estou colocando só para né,
para tentar ajudar. Não sei se estou atrapalhando também. Não, isso é bom, porque a gente tem que ir colocando nossas dúvidas, nosso posicionamento e tirar uma conclusão, né? Para ver, aí cada um segue o caminho que acha que é o mais correto, mas essas coisas precisam ser colocadas, para a gente também pensar e tirar nossas conclusões. Não significa que a gente vai seguir, mas vamos pensar e tirar as conclusões, né? De forma prática, eu acho que o que o Arthur falou, para mim, é bastante válido, no sentido que a gente tem que, enquanto estudamos e como parte do estudo, deixar espaço para que a gente receba essas ideias, esse tipo de coisa. Ou até mesmo pedir ajuda, entendeu? Nesse sentido, sim. Eu acho que a gente evolui, sim. Entendeu? Estudar não é um ato mecânico, onde a gente senta numa mesa, abre o livro e sai marcando. Estudar é você refletir, você analisar diversas maneiras diferentes, entendeu? E você pode ter uma troca com espíritos encarnados, mas pode ter com espíritos encarnados da mesma maneira, entendeu? Perfeito, Satiro, porque assim, a convivência espiritual, ela acaba sendo que quase que automática no planeta. Agora, quem eu vou escolher para estar do meu lado vai depender da condição que eu estou ali, dia a dia, hora a hora, somando na minha mente. Porque é o item aí, ó, o 24. Se o fluido perispiritual não é o pensamento, mas o agente intermediário. Se a gente realmente entender o que ele está falando e acreditar nisso, por que nós não podemos utilizar esse fluido espiritual como um agente do meu pensamento, mas canalizando e direcionando para o bem, para o belo, para o bom, para que eu possa fazer de tudo, né? De toda a tua alma, de todo o teu corpo, de todo o teu coração, lá na passagem do Evangelho, mas movendo tudo isso para angariar amigos espirituais. Porque se eu estou com boa intenção e desejo, né, é o que o Paulo fala da empatia, tudo vai conspirar para que aquilo aconteça, mas há de eu fazer o primeiro passo. Porque senão eu fico muito refratário e sempre dependendo de uma heteronomia no sentido de depender de alguém. Então eu preciso... Satiro, eu viro para a direita ou para a esquerda, né? Aí você fica numa relação espiritual de dependência. Aí vai gerar subjugação, obsessão simples, né? Até a possessão. E aí isso é muito delicado e eu acho que esse item 24 e o 25... bem compreendido e há que nós fazermos exercício, porque essa conquista nós temos que exercitar, né? Não é passe de mágico, não é por graça. Eu não vou receber, vou ficar ajoelhado 10 minutos e vou receber a graça de ter... Não é busca. 99% de suor e 1% de inspiração, né? Por aí. Ô, Maria, lê o 26, que ele complementa muita coisa que a gente falou aqui, eu acho. Pois é, antes de continuar, eu gostaria, por toda essa questão da presença de Deus e da interferência de Deus na nossa vida, é que eu insisto na questão das ondas, né? Que fica muito mais fácil de tu entender a intercomunicação entre os espíritos, ou entre nós e Deus, e essa ideia colaborativa, se tu pensar que todos emitimos ondas que se interpenetram, que se interferem umas nas outras, de acordo com a sua frequência, que vão se interpenetrar, né? Que cada uma com a sua faixa de atuação, fica muito mais fácil de entender do que a gente pegar a ideia de um aquário, que dá até a impressão que a gente está afogado num todo, não é meio indefinido. A ideia de ondas é muito mais palpável hoje em dia, né? Pela vida que a gente leva. São ondas para todo lado, é onda de rádio, internet, Wi-Fi, então fica muito mais factível o pensamento em forma de ondas que interferem na nossa existência e no direcionamento que nós damos para a nossa vida pelo que nós alimentamos.
Não, perfeito. Só para colaborar na ideia de raciocínio, mesmo tem tudo é o mesmo sentido, né? Porque se você pega a ideia que o Kardec está trazendo, que como se fosse aí mergulhado num oceano de água, se nós entendermos que cada gesto que eu faço, seja por pensamento, seja por ação do braço, né? Ou seja por alguma outra coisa, que eu desarmonize o próximo ou eu mesmo, eu vou ter que reparar. Então, qualquer mexida que eu dou dentro de uma água, por exemplo, ou de uma onda, que eu reverbere contrário às leis divinas, eu estou criando desarmonia. E eu posso fazer isso? Posso. Aí está o livre-arbítrio. Mas eu vou ter que dar conta de reestabelecer a desordem que eu produzi. E aí é que é a prova, né? O mundo de prova e expiação no sentido de refazer aquela tarefa, e não de uma coisa punitiva, altamente de castigo, alguma coisa assim. Não sei se é isso. Ajuda aí, Conte, o Satiro. Eu ia colocar o seguinte, seria interessante a gente pegar aquele manual do Paul Janet e pegar a noção de espírito humano. Quando eles colocam, o que é o espírito humano? Ele coloca o espírito humano, é aquilo que não é visível aos sentidos. Ou seja, o espírito humano é o seu pensar. Então ele coloca o espírito humano com o pensamento do individual, do indivíduo. Ou o pensamento do espírito. Só para ver se... É importante, muitas vezes, a gente pensar o seguinte, tudo o resto é como se fosse um espelho que ele reflete o seu pensamento. Então, muitas vezes o seu pensar é errôneo, se você não tem consciência daquilo é errado, ele se manifesta ali até você tomar consciência que aquilo é um mal, porque é desarmônico. Mas enquanto isso daí não for desarmônico, não soar desarmônico para você, não é um mal. É questão de evolução. Não, perfeito. E aí, pelo que eu entendi lá, Conte, né, só para ver se eu estou também no caminho certo, na parte dos atributos do espírito, ele passa a ser percepção, né? E a sensação é o mecanismo fisiológico, a gente sente na matéria, mas o espírito tem que perceber esse erro, né? Então, o que eu fiz separação um pouco é assim, o espírito percebe como sentimento, imaginação, vontade, e o corpo sente, né? A fisiologia, é isso? Aqui minha esposa trouxe aqui o livro do Paul Janet, aqui ele vai colocar uma coisa que eu acho que é o essencial, que está no espiritualismo racional, não é do espiritismo. Mas para você ver como o espiritualismo racional já estava adiantado. Chama-se espírito humano o conjunto das faculdades intelectuais e morais do homem, tais quais se manifestam interiormente em cada um de nós, à medida que as exercemos. Quando eu penso, sei que penso. Quando sofro, sei que sofro. Quando quero, sei que quero. E nenhum outro sabe senão eu, por mim mesmo. Aliás, seria impossível a mentira. Você não consegue mentir para você mesmo, né? Essa advertência interior que acompanha cada um de nossos atos interiores, que mais tarde estudaremos, chama-se consciência ou senso íntimo. Então, o espírito humano faz com que você perceba quem você é. Não aquilo que você demonstra ser, mas o que você é. Quando você toma consciência da sua individualidade. E ele já tinha essa noção, né? Conjunto das faculdades intelectuais e morais do homem, tais quais se manifestam interiormente em cada um de nós. Perfeito. E aí a responsabilidade passa a aumentar porque nós já temos consciência disso. Né? Quando você tem consciência, sim. Se você não tem, está livre. Agora imagina, por exemplo,
que nós temos de pensar que a consciência, ela ocorre de duas formas. Encarnado, você tem uma personalidade. A sua personalidade tem um nível de consciência que pode ser diferente da consciência do seu espírito. Porque você não tem consciência, enquanto encarnado, da sua vivência milenar espiritual. O espírito tem. Então, muitas vezes você pode estar inconsciente enquanto encarnado, mas consciente enquanto espírito. É complicado, né, psicologia? Eu achei bem. E a bem consciência complicado. de si mesmo é diferente da de você ter a consciência das leis, Sim. né? A consciência, primeiro você vai desenvolver essa consciência de si mesmo, que é o que o Kardec fala na Revista Espírita. Junto com isso, a inteligência, né? Que aí você vai fazer o uso da razão, porque o espiritualismo, ele vai separar a vida animal, né, da vida humana. Então, a gente não tem que ser condicionado igual o animal. Sim, temos a vida humana, as faculdades, que é a razão, a vontade e a imaginação. E daí, conforme a gente vai desenvolvendo essas faculdades, a gente vai adquirindo a consciência das coisas. E aí, o ato do dever, que é o ato livre, ele é escolhido, refletido, né? Então, por isso que tudo isso que você falou é muito complexo, porque será que realmente em tudo eu tenho a consciência já desenvolvida? No entendimento de todas as leis? Com certeza. Vamos Com voltar certeza para não. vocês já estão navegando para outra área. Vocês estão esquecendo de Deus. Isso é, no mínimo, um grande Pois é. Isso é, no mínimo, um grande pecado, entendeu? Vocês Não, isso é exatamente entender a Deus, porque aí a gente vai entender o mecanismo de como Deus atua, não diretamente intervindo no nosso livre-arbítrio, na matéria, assim, tá né? certo. É nesse sentido, para a gente poder Eu acho que entender. eu tirei dessa discussão lá no começo é que a gente tem diferentes. Ele propôs um modelo para entender que no item 26 ele explica que ele não quer materializar a divindade. Então, deixa eu ler o item 26 para a gente continuar entendendo. Pode ser? Pode? Pode ler. Longe de nós o pensamento de materializar a divindade. A imagem do fluido inteligente universal é, evidentemente, apenas uma comparação capaz de dar uma ideia mais justa de Deus, que as pinturas que o representam sob uma forma humana. Essa comparação só objetiva a compreensão da possibilidade de Deus estar por toda parte e de se ocupar de tudo. Então, basicamente, ou seja, ele propõe um modelo, uma forma da gente imaginar Deus dentro da mesma limitação que ele citou anteriormente, entendeu? Que a gente tem como ser finito que a gente é e de entendimento de tudo. Né? Então, nessa parte daí. Agora, vocês foram em pontos bem mais adiante, né? De mostrando como é que a gente vai compreender Deus dentro até do que nós somos, né? Somos como espírito. Tá valendo, pode continuar. Satiro, é porque eu acho eu acho que vem ali do, né? Se nós formos criados simples e ignorante, é o que a espiritualidade fala. Nós tem a nulidade, né, moral e a nulidade intelectual. Então nós partimos do zero. E a inteligência, ela precisa desenvolver primeiro para depois, na sequência, a gente conseguir ter a ciência do desenvolvimento moral e fazer isso já deliberado, né, com toda a sua vontade, para o bem ou para o mal, em determinado momento. Então, mas é melhor deixar para resgatar isso no próximo capítulo, sabe? Não foi que daí você falar do bem e do mal. Assim, como nós estamos no comecinho da evolução, o Kardec está trazendo uma comparação para que a gente possa fazer uma ideia básica e inicial, longe de encerrar o assunto, né? É só um processo. Na verdade, é uma oportunidade que eu acho que ele traz, pelo menos eu vejo assim, eu tenho sentido dessa maneira, da gente rever esses conceitos de como a gente vê Deus, entendeu? De Deus ser um aspecto físico,
e aí ele estaria presente em todos os lugares, aí com o corpo físico, aí você começa a... E aí, nesse caso, não, ele propõe uma analogia que tira completamente o aspecto físico de Deus, entendeu? E traz Deus para uma essência, alguma coisa mais essencial, né? E aí ele usa esse conceito do fluido, como se ele permeasse. Ele não afirmou que Deus permeia tudo, mas ele fala, basicamente é isso, é assim que funciona, entendeu? No meu entendimento, ele está fazendo uma introdução para o que a gente vai estudar no próximo capítulo, no Item do Instinto, porque aí ele vai trazer as hipóteses do instinto, né? E daí ele vai falar que qual que é a hipótese certa? Aquela que tiver de acordo com a providência de Deus, né? Porque aí ele traz a hipótese. Será que quando a gente é um ser instintivo, que a gente age muito movido pelo instinto, pelas questões materiais, muito próximo de um animal, né? Movido pelas emoções, então, pelo instinto de conservação, e daí quem que provê, né? Toda essa falta de inteligência, de capacidade. Quem provê são os espíritos, ele vai trazer todo esse debate. E aí depois ele vai falar sobre essa questão da providência divina para conosco. Então, acho que aqui ele está dando uma introdução para o que ele vai falar, linkar com o capítulo 3. É a providência em Deus. Isso. Bacana. Porque já aqui no item 27, que a gente vai ler, ele vai falar um pouquinho, vai trazer a instrução de um espírito, e aí a gente vai entender um pouquinho também melhor. Vamos lá. 27. Quer ler, Maria? Temos incessantemente sob os olhos um exemplo que pode dar uma ideia da maneira pela qual Deus exerce sua ação sobre o íntimo de todos os seres, e, por consequência, como as impressões, as mais sutis da nossa alma, chegam até ele. Foi tirado de uma instrução dada por um espírito sobre este assunto. Um dos atributos da divindade é ser infinito. Não se pode representar o Criador como tendo uma forma, um limite, um marco qualquer. Se ele não fosse infinito, poderíamos conceber alguma coisa maior que ele, e esse algo seria Deus. Fala. Sendo infinito, Deus está em toda parte, porque se não estivesse, não seria infinito. Não se pode sair desse dilema, pois se há um Deus, e disso ninguém duvida, esse Deus é infinito e não pode conceber a extensão que ele ocupa. Ele se encontra, por consequência, em contato com toda a sua criação. Ele a envolve e ela está nele. É, pois, compreensível que ele esteja em relação direta com cada criatura. E para vos fazer compreender também materialmente por qual maneira essa comunicação acontece, universal e constantemente. Examinemos o que se passa no homem entre seu espírito e seu corpo. O homem é um pequeno mundo do qual o diretor é o espírito, e o princípio dirigido é o corpo. Nesse universo, o corpo representará uma criação na qual o espírito será Deus. Compreenda que só pode haver aqui um ponto de analogia e não de identidade. Os membros deste corpo, os diferentes órgãos que o compõem, seus músculos, seus nervos, suas articulações são igualmente individualidade materiais. E assim podemos falar, localizadas em um lugar especial do corpo. O número dessas partes constitutivas, tão variadas e de natureza tão diferentes, é considerável, mas nem por isso alguém duvida que possa ter movimentos, que uma impressão qualquer não possa ocorrer em um lugar particular
sem que o espírito disso tenha consciência. Haverá sensações diversas em vários lugares simultâneos? O espírito as experimenta todas, discerne, analisa, determinando em cada uma sua causa e seu lugar de ação. Um fenômeno análogo tem lugar entre a criação e Deus. Ele está em todo lugar da natureza, como o espírito está no corpo. Todos os elementos da criação estão em relação constante com ele. Como todas as células do corpo humano estão em contato imediato com o ser espiritual. Não há, pois, razão para que fenômenos da mesma ordem não se produzam da mesma maneira, em um e outro caso. Querem comentar alguma coisa ou continuo o parágrafo? Um membro se agita. O espírito sente, uma criatura pensa. Deus sabe. Todos os membros estão em movimento. Os diferentes órgãos são pontos em vibração. O espírito percebe cada manifestação, distingue-as e as localiza. As diferentes criações, as diferentes criaturas se movem, pensam, agem diversamente. E Deus sabe de tudo o que se passa e destina a cada um o que lhe seja particular. Pode-se deduzir igualmente a solidariedade da matéria e da inteligência, a solidariedade de todos os seres de um mundo entre eles e de todos os mundos, e, enfim, as das criações do Criador. Clement, Sociedade de Paris, 1867. E aí? Achei bem legal. É uma excelente comparação para a gente lembrar, né? Para a gente entender o que acontece da questão da providência divina e da solicitude de atender a todos, como a gente trata o nosso corpo mesmo, como a gente lida com o nosso corpo, o espírito e o nosso corpo, né? É uma analogia interessante, né? O que vocês acharam? Porque ele complementa aqui com o item 28, né? Que a gente só pode compreender o efeito. Já é o bastante. Voltou ao ponto. Compreendemos o efeito. O efeito a gente não sabe, né? Como é que eu mando o meu coração bater? Como é que por aí afora? Eu não tenho como fazer. Então, finaliza. Maria, você parou antes, Maria. Finaliza, por favor, Maria. Mas essa comparação do espírito, nota, é uma comunicação, né, espiritual, né, que ele coloca. Mas era uma profundidade isso. Porque se nós analisarmos, por exemplo, o nosso vaso físico, quem é o cérebro do vaso físico? Quem é que comanda tudo isso daqui? Sou eu, o espírito. Eu tenho consciência de que eu comando todo o vaso físico. Só que esse vaso físico é composto do quê? De várias partes materiais, vamos chamar vários átomos, e cada átomo é um princípio espiritual, tem um princípio espiritual por trás. Eu sinto alguns órgãos, mas que nem o Sátiro falou agora, mas eu não fico. Coração bate, pulmão respira. E algumas coisas são feitas de uma maneira inata. Eu tenho consciência de que tudo está funcionando, mas ao mesmo tempo existe o respeito à individualidade dos órgãos. Eles funcionam sem que eu necessite comandar. Eu sou o Deus do meu pequeno mundo. Enquanto eles estão aptos, né? Dá para levar essa analogia longe, né? Enquanto eles estão aptos. Tem que procurar cuidar bem, né, deles para que eles continuem aptos. Enquanto eles estão aptos. Se eu sou, porque eu sou imperfeito, eu sou um tirano ainda, né? Eu não maltrato o meu corpo? Sim. A gente não comete desatinos que repercutem no corpo? Muito. Se esses princípios espirituais, eles já fossem um espírito, como é que eles iam interpretar Deus? Nossa, que Deus cruel. Está comendo tanta pimenta aqui que vai mexer com tudo aqui dentro. Pimenta não percebe? Não, a apreensão que
se esse princípio espiritual tivesse uma inteligência, que ele teria do Deus que sou eu? Ele ia ter medo, muito medo desse Deus dele. Né? A comparação é muito feliz do espírito. Ah, mas aí ele estudar a autonomia, resolver logo isso. Ia ver que ele é livre. Não, mas isso que o Conde está falando acontece isso. As pessoas dizem, como é que Deus pode deixar essas coisas acontecerem? Justamente. Esse Deus, ou aí a pessoa parte para ou Deus não existe ou Deus é mau. Isso mesmo. Isso a gente ouve falar bastante. Eu não gostei da parte da pimenta, que eu acho que pimenta não faz mal a ninguém, não. Bobagem sua. Eu também concordo. Da pimenta. Mas eu não estou falando da pimenta em si, eu estou falando do exagero. Tudo que o problema nosso é o exagero. Você vai falar, Ele faz, ela faz jeito. não faz mal pra gente. Não faz não. Tati? Mas o interessante do que a Vanessa estava falando, que as pessoas, como é que Deus deixa isso acontecer, é que, na verdade, assim, todos os grandes males do mundo, eles vêm das pessoas terem ignorado os pequenos, né? E aí a gente sempre espera aquela visão de um Deus que vai nos livrar das consequências maiores dos nossos atos, porque nós estamos seguindo determinado conjunto de regras. Então, por exemplo, quando acontece uma pandemia, porque ninguém nunca se importou, como é que nós estamos lidando com a natureza, com o consumo de animais, etc, daí, mas aqui, como é que Deus deixou isso acontecer? Mas peraí, os pequenos sinais há anos aparecendo e ninguém quis levar em consideração. Quando a violência eclode num lugar, aí as pessoas dizem, ai, que horror, como é que pode tudo isso estar acontecendo aí, enquanto ficava nos bairros marginais das pessoas que eram vistas como aquelas que não tiveram condições de, não tiveram força suficiente para escolher outro caminho, aí pode, mas não pode eclodir e afetar todo mundo. O que falta é a compreensão das leis. Não, e essa ideia de que Deus... Só um minutinho, Vanessa. Marta, completa aí. Oi. Não, eu ia falar, porque eu também acompanho por uma edição da Gênesis essa aqui, ó, aqui do Leon Denis, aqui do Rio, né? Aí no finalzinho do item 27, tem uma nota explicando quem era ele, Quenemen, né? Era um magnetizador e um fervoroso adepto do espiritismo. Vivia eu não sei falar direitinho, vivia em Sétif, na Argélia. Com dedicação, prestou numerosos serviços a pessoas sofredoras. Desencarnou em 20 de abril de 1867. E aí, tá vendo? Desencarnou em 20 de abril de 1867 e deu sua primeira comunicação na Sociedade de Paris em 12 de maio do mesmo ano. Nossa, ele desencarnou em abril e já deu logo a primeira comunicação em maio de 1867. Esse que ela falou agora, que o Niemann era um magnetizador. Interessante. Comprova aquilo que a gente sabe, né, de que formava junto do pessoal que lidava com o magnetismo de Mesmer, fez uma grande base para o espiritismo, né? Assim, na verdade, isso é o racional, que foi a grande base para o espiritismo. Obrigado, Marta. Vamos lá, Vanessa. Engraçado que essa comparação, né, essa analogia que o Espírito fez, tem passagens idênticas no Evolução em Dois Mundos. Não lembro. Vanessa? Tem. Até agora, quando falou do magnetizador, é a ideia do magnetismo. Que o magnetismo trabalha justamente isso. A ideia de que do todo, né? Do conjunto da harmonia. Sim. Vanessa? Oi, não, eu só ia falar que essa ideia de culpar ou responsabilizar Deus ou negar Deus pelos males, ela vem justamente dessa ideia de heteronomia, porque a gente não aceita que a responsabilidade é nossa. A pandemia acontece dessa maneira e nós somos uma sociedade que ainda não estava preparada para lidar com o vírus como ele age. A gente não consegue nós não temos nenhum sistema que permite que as pessoas se protejam ficando dentro de casa. Então, aí não, foi Deus que mandou para a gente entender alguma coisa, ou alguma coisa assim. Eu acho que é isso. A heteronomia vai por vários caminhos. Um deles é esse. Vamos ler o 28 para completar, então?
Vamos. Compreendermos o efeito, isso já é bastante. Do efeito, remontamos à causa e julgamos sua grandeza pela grandeza do efeito. Mas sua essência íntima nos escapa, como a da causa de uma multidão de fenômenos. Conhecemos o efeito da eletricidade, do calor, da luz, da gravitação. Nós o calculamos e, entretanto, ignoramos a natureza íntima do princípio que o produz. Será, pois, mais racional negar um princípio divino porque não compreendemos? Ou seja, para compreender Deus não precisa vê-lo, né? Desculpa, amigo. É a questão do efeito, né? Compreendemos o efeito. É o que a gente falou aqui. E aí volta aquela ideia lá do início de que a gente compreende Deus olhando os efeitos que ele tem, por mais que a gente não veja a causa, né? Não consiga enxergar ou ver ou saiba qual é a causa. Né? Quando a gente vai muito fundo, né? Tem um momento que a gente se perde. Vamos em frente? Vambora. Não. Nada impede que se admita que o princípio da soberana inteligência, um senso de ação, um foco irradiando sem cessar, inundando o universo de seus eflúvios, como o sol faz com sua luz. Mas onde se encontra esse foco? É o que ninguém pode dizer. É provável que não esteja fixado sobre um ponto determinado, como não está a sua ação, e que ele percorra incessantemente as regiões do espaço limitado. Se simples espíritos têm o dom da ubiquidade, essa faculdade em Deus deve ser sem limite. Deus preenchendo o universo, poderíamos admitir, a título de hipótese, que esse foco não teria necessidade de se transportar e que se forma sobre todos os pontos onde a soberana vontade julga que deva se produzir, o que nos permite dizer que ele está em toda parte e em nenhuma. Até isso eles explicaram, né, pessoal? Como é que Deus está em todo lugar? O que Deus não muito não, por causa daquela história do banheiro, né? Mas tudo bem, fazer o quê? Continua? Vamos em frente, finalizar. Ante esses problemas insondáveis, nossa razão deve se curvar. Deus existe. Nós não saberíamos duvidar. É infinitamente justo e bom. É sua essência. Sua solicitude se estende a tudo. Não o compreendemos. Ele só pode querer nosso bem. É por isso que devemos ter confiança nele. Isso é essencial sobre Deus. Para saber mais, vamos esperar até que sejamos dignos de compreendê-lo. Só um detalhe aí, não é não o compreendemos, que saiu errado na primeira edição. É nós o compreendemos. Aonde, Conde? É infinitamente justo e bom, é sua essência. Sua solicitude se estende a tudo. Nós o compreendemos. Ah, nós? É. Nós o compreendemos, é isso? Isso. Vou botar a nota aqui. Ele só pode querer nosso bem. É por isso que devemos ter confiança nele. Pronto. Tá, fechou. Vamos. Tem mais. Isso é o essencial sobre Deus, não tem no seu, não? Aqui tem. Isso é que eu já tinha lido, né? Por isso que eu não repeti. Ah, tá. Isso é o essencial sobre Deus. Para saber mais, vamos esperar até que sejamos dignos de compreender. Ah, perdão, perdão, você já tinha lido, está repetindo. É que, na verdade, a gente ainda não tem essa compreensão absoluta de Deus, né? Que ainda vai demorar um pouco. Mais alguma coisa aí nesse Não. Item? Minha parte não. Alguém tem mais alguma coisa? A visão de Deus. Uma vez que Deus está em toda parte, por que não o vemos? Nós o veremos deixado
nós o veremos deixando a Terra? Tais são as questões que se apresentam diariamente. A primeira é fácil de responder. Nossos órgãos materiais têm percepções limitadas, que os tornam impróprios à visão de certas coisas, mesmo materiais. É assim que certos fluidos escapam totalmente à nossa vista e aos nossos instrumentos de análise. Entretanto, não duvidamos de sua existência. Vemos o efeito da peste e não vemos o fluido que a transporta. Vemos os corpos se moverem sob influência da força da gravitação e não vemos essa força. Aí tem uma notinha aqui, 47, que eu vou ler. Nesse parágrafo, Kardec não se refere aos fluidos perispirituais, matéria do mundo espiritual, mas às substâncias materiais consideradas reais pela ciência de seu tempo. O fluido da peste eram os miasmas. Na atmosfera, que nos cerca, aparecem partículas, os miasmas que prejudicam a saúde. A peste que devasta as populações é uma invasão de miasmas impelidos pelo vento, tornando a atmosfera impura e mortífera. Revista Popular, Lisboa, Imprensa Nacional, 1849, nota do editor. Então, que os miasmas não era nada referente a fluidos espirituais, é da matéria mesmo, né? Hoje em dia, com a virologia e o conhecimento das bactérias, a teoria do miasma ela já foi superada, né? A gente entende como é que se dá a contaminação, etc. Mas na época era assim que eles explicavam as doenças contagiosas e assemelhadas. Mas essa pandemia está mostrando que o mundo está muito cheio de Tomé ainda, né? Porque tem muita gente que está aí achando que não tem nada no ar. Uhum. Não, que quer ver para crer, ou seja, quer morrer para crer. Continua, gente? Hã? Sim. As coisas da essência espiritual não podem ser percebidas por organismos materiais. Só podemos ver os espíritos e as coisas do mundo imaterial pela visão espiritual. Somente nossa alma pode ter a percepção de Deus. Ele vê imediatamente após a morte. Somente as comunicações de além-túmulo podem nos responder. Por elas sabemos que a visão de Deus é privilégio somente das almas mais purificadas e que, bem poucas, ao deixar o seu envoltório terrestre, possuem o grau de desmaterialização necessário para tal. Algumas comparações simples poderão facilitar a compreensão. Porque ainda, às vezes, a gente conversa com pessoas, e tem muitas pessoas ainda que acham que quando morrerem vão ver a Deus, né? Tem esse entendimento. E não é assim, né? Tem mais nesse item aí, ó. Um médium, ele pode ver o mundo espiritual? Não entendi. Não, eu estou dizendo, um médium. Pega qualquer um médium aí. Pega o Chico Xavier, o Divaldo, quem vocês quiserem. Ele pode ver o mundo espiritual? Não. Ver o mundo espiritual, não. 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 Ele pode perceber o mundo espiritual? Não. Oi. Porque ele está encarnado. Na revista Espírita tem o médium, o seu Adrien. E ele tinha a mediunidade dele, era exatamente ver o mundo espiritual como nós vemos aqui o mundo físico. Mas é extremamente raro. Ele viu o mundo espiritual quando ele estava lá. Extremamente rara. Ele não tem a visão do mundo espiritual, porque o organismo material dele vai fazer com que ele interprete pelos sentidos da matéria. Ele não tem como ver o mundo espiritual. O Adrien, na revista Espírita. Mesmo mas não tem. A emancipação do sono, Conde? Hã? Mesmo a pessoa tendo a emancipação do sono? Não. Enquanto espírito ele vê. Ele voltando para a matéria, ele está no organismo material, não está? Sim. A percepção que ele vai dar sobre o que ele viu é da matéria.
Deixa eu fazer um complemento aqui, Conde. Tem um outro problema, que é o seguinte, lembra que ele pode viver uma ilusão do mundo material. Então, mesmo sendo um espírito, ele pode chegar lá e construir um mundo de lá espiritual como se fosse um mundo material. Isso vai variar de acordo com o grau de evolução que ele tenha, dependendo do grau que ele está. Porque ele pode viver uma ilusão, ele pode viver o nosso lar, se ele quiser. É uma opção que ele faz, juntamente com outros espíritos. Isso não quer dizer que o mundo espiritual é o nosso lar. Não, não é. Ele pode viver o que ele quiser lá. Mas então é a condição mental que o espírito tem, na verdade. É a condição mental dele. A gente não... Em que sentido? Desculpe, não entendi. O que é a condição mental? Ele vai imaginar o nosso lar de acordo com aquilo que ele acredita. O grau de evolução que ele tem. Porque quando ele evolui, é o que o Conde falou, se ele evoluir para um termo onde ele perca essas ilusões, aí ele vai ter acesso como espírito, né, ao mundo espiritual, quando ele estiver lá. Mas você não consegue trazer essa percepção para cá, porque aí você é limitado pela matéria que a gente vive. Entendeu? Então a gente não sabe, a gente não vive no mundo espiritual literalmente. A gente não conhece o mundo espiritual. O que o Conde está falando é que quando ele tem a visão espiritual, ele não vê pelos olhos do corpo, e sim pelos olhos da alma. É isso, Conde? Eu entendi certo? Isso. Porque na Gênese, no capítulo dos fluidos, quando ele vai tratar sobre a visão espiritual, ele fala que para todos os espíritos encarnados, a visão espiritual ela é incompleta, certo? Porque a gente está aqui encarnado. E, por consequência, ela pode estar sujeita a aberrações. E aí ele traz 3 classificações, né? Que podem se dar tanto no estado do sono como no estado de vigília, que já é mais raro. E aí ele coloca que a sede está na própria alma e o estado da alma deve influir sobre essas percepções. Conforme o grau de desenvolvimento, as circunstâncias e o estado moral do indivíduo, ela pode ocorrer ou no sono ou na vigília. E aí ele coloca que, primeiro, é a percepção de certos fatos materiais reais, como o conhecimento de ocorrências que se passam ao longe, os detalhes descritivos de uma localidade, as causas de uma doença e os remédios. E daí na revista, ele traz o caso de uma menina na revista Espírita, que ela dorme e aí a alma dela se emancipa e ela vê pela visão espiritual o desencarne da mãe dela. E depois ela recebe uma carta avisando que naquele mesmo dia, naquele mesmo horário, a mãe dela tinha desencarnado, tinha falecido. E aí a segunda forma é a percepção de coisas igualmente reais do mundo espiritual, como a visão dos espíritos. E o terceiro é essas imagens fantásticas que são criadas pela imaginação, que ele traz um exemplo de uma freira que vive no convento e ela relata o sonho com Satanás. Mas ele traz esses 3 tipos aqui no item 26 e 27 do capítulo dos fluidos. Na revista Espírita, inclusive, ele trata da Santa Teresa d'Ávila, né? Ela teve um pesadelo e aí fizeram desse pesadelo um artigo de fé e tá bem detalhado lá o que poderia ser ou por que aquilo não é considerado uma visão espiritual. Marta, qual o exemplo que você tinha dado da revista Espírita? Marta? Oi? A Marta, qual o exemplo, Marta, que você tinha dado da revista Espírita? É do seu Adrien, a revista Espírita de 1867. É do seu Adrien, Kardec descrevendo a mediunidade extremamente rara dele. Adrien, 1867. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no mês. No mês, só um minutinho. Dezembro. Tá. Como que é o nome, Adrien? Adrien, médium vidente. Dezembro de 1867. É uma mediunidade
bem rara, né? Ele vê como se fosse a gente vendo, assim, no mundo todo. Ou seja, existe, é raro, mas existe, né? É extremamente raro, mas não sei se existiu lá mesmo. O que ele vê? Ele vê o quê? Ele vê coisa semelhante ao nosso mundo material? Sim. Aqui. Não sei, se vocês estão me ouvindo, que eu estou lendo aqui. Estão ouvindo? Aqui. Dezembro de 1800... Ih, gente, falei 67, não, é 1858. Dezembro de 1858. Aqui tem várias coisas. Deixa eu ver aqui. De todas as faculdades como médium, a mais notável, a nosso ver, a mais preciosa, é a vidência. Os espíritos lhe aparecem sob a forma descrita em nosso artigo anterior sobre as aparições. Ele os vê como uma precisão da qual podemos fazer uma ideia pelos retratos que damos a seguir. Aí ele vem explicando. É um artigo um pouquinho grande. Numa palavra, em toda reunião há sempre uma assembleia oculta, composta de espíritos. Nas ruas, olha só. Nas ruas ele vê multidões, pois, além dos espíritos familiares que acompanham os seus protegidos, há, como entre nós, a massa dos indiferentes e dos desocupados. Diz-nos ele que em casa jamais se acha só e nunca se aborrece, pois há sempre uma comunidade com a qual se distrai. Sua faculdade não alcança apenas os espíritos mortos, mas também os dos vivos. Quando vê uma pessoa, pode fazer abstração de seu corpo. Então, o espírito dessa pessoa lhe aparece como se estivesse separado e pode com ele conversar. Assim, por exemplo, numa criança, pode ver o espírito nela encarnado, apreciar sua natureza e saber o que era antes de encarnar. Esta faculdade, elevada a tal nível, nos ensina mais do que todas as comunicações escritas sobre a natureza do mundo dos espíritos. Ela nos mostra tal qual ele é, e se não o vemos por nossos próprios olhos, a descrição que ele nos faz leva-nos a vê-lo por pensamento. É bem grandinho. O Kardec ficava impressionado com. Uma vez Kardec foi até o teatro com ele, tudo. Assim, aqui outro parágrafo, assim colocamos o Sr. Adrien entre os mais notáveis médiuns e na primeira fila daqueles que nos forneceram os mais preciosos elementos para o conhecimento do mundo espírita. Nós o colocamos na primeira linha, sobretudo por suas qualidades pessoais, que são as de um homem de bem por excelência, e que o tornam eminentemente simpático aos espíritos de uma ordem mais elevada, o que nem sempre se dá com os médios de influência puramente física. Sem dúvida, entre estes últimos, há os que farão mais sensação, que melhor cativarão a curiosidade pública. Mas, para o observador, para quem queira sondar os mistérios desse mundo maravilhoso, o Sr. Adrien é o mais poderoso auxiliar que já encontramos. Assim, sua faculdade e sua complacência foram postas a serviço de nossa instrução pessoal, quer na intimidade, quer nas sessões da sociedade, quer, enfim, em visitas a diversos locais de reuniões. Estivemos juntos em teatro, viu que eu falei do teatro? Estivemos juntos em teatros, em bailes, em passeios, em hospitais, nos cemitérios e nas igrejas. Assistimos a enterros, a casamentos, a batizados e a sermões. Em toda parte, observamos espíritos que ali se vinham reunir. Com alguns desses, estabelecemos conversação, interrogamos-los e aprendemos muitas coisas, que tomaremos proveitosas aos nossos leitores. O nosso objetivo é o de fazê-los penetrar, como nós, num mundo tão novo para nós. O microscópio revelou-nos o mundo dos infinitamente pequenos, de que nem suspeitávamos, embora estivesse ao alcance de nossas mãos. O telescópio revelou-nos a infinidade dos mundos celestes, e de que nem suspeitávamos. O Espiritismo desvenda-nos o mundo dos espíritos, que está por toda parte, tanto ao nosso lado como nos espaços, mundo real que reage sobre nós incessantemente. Então, dezembro de 1858. Mas,
Em janeiro de 1859, tem o segundo artigo também. Janeiro de 1859 também fala do seu Adem. Entendeu? Deixa eu ver aqui que eu mudei. O que a gente está falando, eu acho assim, o entendimento, quando eu falei de enxergar o mundo espiritual, é o de enxergar meramente o espírito, que é o que, ou seja, é uma das maneiras, é realmente dar conhecimento sobre o que é o mundo espiritual por completo. É esse sentido que a gente estava comentando, eu acho, né? Entendeu? Não ver o espírito. Mas eu também... Ele vê todos ao mesmo tempo, assim. Ele vê como se a gente vê. Kardec ficava impressionado com é uma mediunidade extremamente rara dele. Uma curiosidade, uma história pessoal que eu tenho e que me foi narrada pelo meu grande amigo, o Edson, muito tempo atrás, né? A esposa dele, a Solange, ela vê também. Ela vê do seu lado, alguém, ela enxerga, né? Não sei, comunica, ela não fala disso. Ela é espírita, trabalha, tudo mais, é médium, tudo mais. Então, é interessante isso daí. Mas eu não sei se isso é ter conhecimento do mundo espiritual por completo, entendeu? Porque a gente tende a projetar, a gente não... Como é que conhecer uma coisa que é muito diferente do nosso mundo? A gente não tem nem como descrever em palavras, muito menos nem em visão, né? Eu não sei interpretar o que eu estou vendo, talvez, ou eu não tenho mesmo, ninguém talvez tenha essa ciência, né? Essa consciência desse mundo espiritual, né? Admitindo até que talvez Deus esteja em outro mundo, né? Como a gente falou no começo. Mais além ainda, né? Antes desse mundo que ele criou, ele está anterior àquilo, em outro lugar. Marta, esse aplicativo, site de pesquisa que você procurou aí? Eu estava olhando, é o IPEAC, Instituto de Pesquisa Espírita Allan Kardec. É do Cosme Massi, né? O Cosme Massi, de vez em quando, fala umas coisas aí. Mas não é o Kardec. Ele, por exemplo, não acredita na adulteração da Gênese. Não, eu sei. Eu sei, mas eu uso aqui o Kardecpédia, é o mesmo? Não, esse é o IPEAC. Mas é a mesma coisa, sim. É a mesma plataforma. É dele também, é a mesma plataforma. Eu vi a palestra dele. Dele também? Não sabia. Aliás, ele falou que ele leu a Gênese inteira e que ele não viu diferença nenhuma. Isso é um horror. Como é que pode falar uma coisa dessa? Eu, com as duas Gênesis aqui, uma do lado da outra, eu digo o que tem no que está mudado. E ele não viu diferença de nada. Estranho, né? Vamos lá. Eu vou desativar o som, que tem um cachorrinho latindo aqui. Desculpa, gente. Vamos seguir? Vamos. Uma pessoa que está no fundo de um vale, agora eu tenho 33. Uma pessoa que está no fundo de um vale envolto por um denso nevoeiro não vê o sol. Todavia, como já dissemos anteriormente, por causa da luz difusa, ela percebe a presença do sol. Se começar a subir a montanha, à medida que se eleva, o nevoeiro se dissipa. A luz começa a ser cada vez mais viva, mas ela ainda não vê o sol. Quando começa a percebê-lo, ainda está encoberta, porque o menor nevoeiro é suficiente para encobrir seu brilho. Apenas quando a pessoa estiver acima da camada da névoa, chegando aonde o ar esteja perfeitamente límpido, ela o verá em todo o seu esplendor. Da mesma forma, ocorre com alguém que esteja com a cabeça encoberta por vários véus. A princípio, não vê absolutamente nada. A cada véu que tirar, distingue uma luz cada vez mais clara. Só quando o último véu sair, perceberá nitidamente as coisas. Assim também ocorre com um licor carregado de matérias estranhas. De início está turvo. A cada destilação, sua transparência aumenta, até que, estando completamente depurado, adquire uma limpidez perfeita e não apresenta nenhum obstáculo à sua visão. Assim, a alma, o envoltório perispiritual, embora invisível e impalpável para nós,
é para ela uma verdadeira matéria, bastante grosseira ainda para certas percepções. Esse envoltório fica mais sutil à medida que a alma se eleva em moralidade. As imperfeições da alma são como os véus que obscurecem sua vista. Cada imperfeição superada é um véu a menos, mas somente quando estiver completamente depurada, ela desfrutará da plenitude de suas faculdades. A notinha 48. Enquanto no mundo físico os corpos são iguais para todos os homens, colocados num ambiente quente, todos sentem calor, independentemente de sua inteligência ou moral, no mundo espiritual diferenciam-se proporcionalmente à evolução moral. O perispírito torna-se mais sutil, ampliando as faculdades do espírito. Seu pensamento e sua percepção vão mais longe. Ele se locomove mais rápido e distante. O passado e o futuro se ampliam. Os espíritos imperfeitos, mais densos, ficam limitados, são como prisioneiros de si mesmos. As condições espirituais, portanto, no outro mundo, não estão relacionadas ao lugar físico que os espíritos se encontram, mas ao seu grau evolutivo, rompendo todos os dogmas que descrevem locais como inferno ou céu. A noção de espaço ou localidade é substituída pela qualidade ou natureza do corpo para se considerar seu efeito. Nota do editor, não? Escritor. Pois é, quanto mais a gente vai aprendendo, quanto mais a gente vai melhorando, o véu vai caindo e a gente vai conseguindo perceber e se melhorar, né? Assim é nossa alma. Nossa alma não, nós alma. Somos alma. Nós somos alma, não é que é a nossa alma. Nós espíritos também. Nós espíritos, é verdade. O que mais aí? É preciso do aperfeiçoamento moral, né? Para o espírito ir se depurando, né? O quê? Precisa do aperfeiçoamento moral para a depuração do espírito. Né? Para que livre desses dogmas, dessas coisas, de dogmas mesmo, de crenças. E o intelectual também, né? Afinal, Deus é a inteligência suprema, então... Sim, tem que evoluir no intelecto e na moral, né? No moral. Vamos em frente? Dá para ir mais um pouquinho? Dá? Dá. 34. Deus, sendo a essência divina por excelência, não pode ser percebido em todo o seu esplendor, senão por espíritos chegados ao mais alto grau de desmaterialização. Se os espíritos imperfeitos não o veem, não é que estejam mais distantes dele que os outros, porque todos os seres da natureza estão mergulhados no fluido divino, como nós estamos na luz. Somente as imperfeições individuais são véus que lhe tiram a visão. Quando o nevoeiro estiver dissipado, eles os verão resplandecer. Para isso, não terão necessidade de subir, nem de ir procurá-lo nas profundezas do infinito. A visão espiritual estando desimpedida das vendas morais que o obscureciam, eles haverão em qualquer lugar onde estiverem, mesmo na terra, já que Deus está em toda parte. Acabou esse item aí. Entendeu, Arthur? Entendeu por que você não enxerga Deus e por que você tem que seguir a mim? É isso aí. Pode seguir, Marinho, pode tocar. O espírito só se depura com o tempo e as diferentes encarnações. É como alambiques em cujo fundo ficam algumas impurezas. Ao deixar o envoltório corporal, não supera instantaneamente suas imperfeições. Por isso, depois da morte, não vê Deus, como não via em vida, mas à medida que se purifica, tem uma intuição mais distinta. Se não o vê, compreende-o melhor. A luz é menos difusa. Assim, quando alguns espíritos dizem que Deus lhes proíbe de responder a tal questão, não é que Deus lhe apareça ou lhes dirija a palavra.
para lhes prescrever ou interditar isso ou aquilo, mas eles sentem. Eles recebem os eflúvios de seu pensamento, como acontece conosco em relação aos espíritos que nos envolvem com seus fluidos, embora não os vejamos. Ou seja, até os espíritos iluminados também não conseguem ver Deus, mas conseguem senti-lo, né? Não vê, mas sentem Deus, né? Faz sentido, né? Quer dizer, se você dissesse que os espíritos superiores estão vendo o velhinho com barba branca, não faz sentido, né? Faz mais sentido isso do que... Vamos lá, estamos acabando o capítulo. Não, mas o 36 terminou. Vamos terminar o outro? Tá, então vamos. Nenhum homem pode, pois, ver Deus com os olhos da carne. Se esse favor fosse concedido a alguns, não seria senão no estado de êxtase, situação em que a alma, estando desprendida dos laços da matéria, torna isso possível durante a encarnação. Tal privilégio só aconteceria com almas de escola, encarnadas em missão e não em iniciação. Mas como os espíritos de ordem mais elevada resplandecem, é possível que os menos elevados, encarnados ou desencarnados, pasmados com o esplendor que os envolvem, creiam ter visto o próprio Deus. É como se víssemos um ministro e o considerássemos o soberano. Sob qual aparência Deus se apresenta aos que se tornam dignos desse favor? Será sob uma forma qualquer? Sob uma figura humana ou como um foco resplandecente de luz? É que a linguagem humana é impotente para descrever, porque não existe entre nós nenhum ponto de comparação que possa nos dar uma ideia. Somos como os cegos aos quais se procuram, em vão, fazer que compreenda o brilho do solar. Nosso vocabulário está limitado às nossas necessidades e ao âmbito de nossas ideias. O do selvagem não saberia descrever as maravilhas da civilização. O dos povos mais civilizados é muito pobre para descrever os esplendores do céu. Nossa inteligência é muito limitada para compreendê-los, e nossa visão muito fraca seria ofuscada por eles. E aí encerrou, né, o capítulo 1, 2. Então, tentar colocar Deus em palavras, possível até um certo ponto. Depois disso, você tem que ter outro tipo de compreensão, não das palavras. Que o vocabulário humano não conseguiria compreender, né? Não consegue, não tem palavras para descrever. Não tem palavras para compreender. Pois é, aí que a gente entende toda a poética e todo o simbolismo do texto sagrado, desde os mais antigos, né? Eles estão cheios de linguagens metafóricas e tal, para tentar compensar um pouquinho essa pobreza do vocabulário puro e simples, né? Aquilo, na verdade, nos falta compreensão, né? É aquilo que a gente sentiu lá no começo, quando a gente chegou nos atributos, né? A gente só pode compreender os atributos pelo pouco que a gente vê que são os efeitos. Ponto final, quer dizer, você está limitado existe não só a limitação das palavras, né? Mas a limitação do entendimento mesmo em si, né? E nós temos de tomar cuidado aí no item 36, porque é hipotético. Ele não está dizendo que um espírito em missão pode ver Deus. Ele está lançando uma hipótese, que talvez um espírito em missão possa ver Deus. Em nenhum momento ele fala que um espírito verá Deus. Bem lembrado. Porque depois a gente lê e fala, não, na Gênesis está dizendo que um espírito elevado pode ter uma audiência com Deus. Não, é hipotético. Em nenhum momento ele está afirmando. Uhum.
Quando ele fala aqui, tal privilégio só aconteceria com almas de escola, encarnados em missão e não em expiação. É nesse pedaço que você está se referindo, né? Ele falar aconteceria é algo que ainda não aconteceu. É hipotético. Se ele falasse que ele poderia, acontece com espíritos tal, aí ele estaria afirmando que sim. Agora, aconteceria é uma possibilidade. Pode não acontecer. Aí é a hipótese. A hipótese é uma possibilidade. Certo. Muito bem. Concluímos, então, o capítulo 2 hoje. E aí, gostaram de Deus? Oi? É só superar a antropomorfia já é um grande passo, né? Porque Deus não é aquele velhinho? Meu Deus. Achei que fosse. Não, mas pensando no velhinho. Hein? Não, pensando na hipótese do velhinho, né? Ou do jovem, o que fosse. A gente está pensando no aspecto humano, no aspecto fisiológico. Porque como é que é o espírito? Como é que eu sou um espírito? Eu não sei. Eu não sei nem como é que eu sou. Como é o perispírito. Ninguém faz ideia de como é o perispírito. Que ele toma a forma que quiser. Que nós temos de pensar. Que o espiritualismo racional pensou muito bem. Nós estamos num corpo físico. Semelhante, vamos dizer, é um macaco que deu certo, mas é um macaco. Né? É um macaco que deu certo, mas é um macaco. Ô, Conde, deixa eu... Hoje à noite eu vou bater um papinho contigo, depois de eu dormir. Aí a gente conversa melhor sobre tudo isso. Tá? Eu, como espírito, desenvolvo melhor essas ideias, sabia? Cheguei a essa conclusão. Eu, quando estou dormindo, desenvolvo melhor essas ideias todas. Interessante, né? Eu acho que é importante a gente ver isso e como ajuda a gente, né? Se a gente quiser, a modificar várias visões equivocadas que a gente tem, né? Inclusive, hoje a gente começou tocando em alguns pontos, né? Você vê que não estão presentes aqui na obra, né? Na explicação de Deus, né? Que a gente falou, explicou. Eu gostei muito da colocação do Lucas, por isso que eu trouxe para cá a colocação dele. E aí a gente vê que tem coisas que vão além, né? Que o homem vai colocando e criando dogmas e dizendo sem um embasamento que seja... Se bem que é aquela história, dentro da religião católica, faz todo sentido que seja dessa maneira. Concorda comigo? Quer dizer, como é heterônimo lá, existe alguém que sabe o que vai acontecer e nos comanda de alguma maneira, né? Faz todo sentido, né? Só que essa ideia não casa com a nossa moral, que é autônoma. Ela não casa. Meu medo é o seguinte, o pessoal correr aqui e ficar vendo a peça teatral da Veneranda com o Divaldo hoje às 18 horas gratuitamente. Aí acabou o estudo mesmo. Ai, que maldade. É mesmo? Hoje tem peça teatral? Já mandaram em uns 6 grupos para mim, olha, Venera, Divaldo e Joana de Ângeles. Ah, Joana de Ângeles. Você vai assistir lá, Conde, depois explica pra gente, traz aqui. Eu não vou nem ver, eu vou perder meu tempo vendo. Um espírito que escritura veneranda, para mim, já é o cúmulo do absurdo. Eu vou pegar o que falou lá, vou analisar o que fala, não o título que ela vem. Se ela falar a coisa tiver certo, tudo bem. Se não tiver, deixa para de lado. Mas eu, particularmente, acho reconfortante ver, por exemplo, um livro espírita da chamada literatura complementar e ver, assim, toques de preconceito, de machismo, de moralismo, porque daí humaniza quem está escrevendo e tu aproveita o que te servir, entendeu?
por exemplo, já que tu mencionou Joana de Ângeles, ela escreve num livro da treta psicológica que toda mulher deveria ser mãe. Só que ela foi em 90% das encarnações que a gente conhece e diz que foi ela freira, né? Então vamos se respeitar, né? Vamos respeitar Não, as escolhas. o que eu falo é o seguinte, a peça em si, o que dá a entender é Divaldo e Joana. Vai falar sobre os ensinamentos ou vai falar sobre as figuras? Como as pessoas veem essas figuras? Porque a coisa que o Espírito ensina é o que está muito bem claro na Gênesis. Um caboclo tem coisa para ensinar. Todo mundo tem algo para ensinar. O que você deve fazer é analisar o ensinamento, não o título que está por trás, que está na frente do ensinamento. Exatamente. E aí dá às pessoas o direito de ter os seus vícios, sabe, Conde? Que é uma coisa que a gente meio que não faz esperando uma certa superioridade. E, na verdade, se tu for olhar, todo mundo é passível de críticas e de elogios em alguns aspectos, né, Ninguém é perfeito. Da tua atividade. Então... Ninguém é perfeito. É bem por aí. É que eu já tive acesso à peça, entendeu? Já sim, via. entendi. Então, posso falar assim que não foram muito felizes. Dá um spoiler aí, não seja mal. Entendeu? Não foram muito felizes. Tem peças aí que, nossa, é Mas pra pegar, por exemplo. De olho na peça do Suicida, que começa daqui a pouco. Ô, Conde, essa do Divaldo é que hora? Olha, se não me engano, eu recebi que era 18 horas hoje. Então tá começando já. Vamos encerrar aqui para o Conde poder ir lá ver. Pois é. Rever, né? Ele tá louco para ver lá. O Conde tá louco para ir. O Arthur já foi. Eu vou pôr no grupo lá, se alguém quiser assistir. Já foi para lá ver. Põe no grupo que eu quero assistir, por favor. Alguém se candidata a fazer o encerramento? Nenhuma alma caridosa aí, não? O Arthur tá aí, ó, tá ali. É que ele tem 2 monitores, 2 computadores. Ele tá vendo a peça em um e tá acabando aqui com a gente. Tô pegando o início aqui do... É fácil, não. Tá bom. A gente fala pelas costas. Aqui o pessoal é honesto, é tudo autônomo. Fala mesmo. Mas o que eu acho que é interessante, né, Satiro, é a oportunidade do estudo, né, e a gente só tem a agradecer ao grupo. E o jeito do formato, no sentido de poder participar, que eu acho que, às vezes, mesmo que escapa de uma certa maneira a intenção do ensinamento, mas eu acho que contribui bastante e agrega muito, né? Esse tipo de estudo, que é o que eu acho que o Paulo fala bastante, de vários grupos com pouca gente, né? Para poder realmente estar ali argumentando, né? Porque às vezes você começa aqueles outros estudos que às vezes não tem nem a oportunidade de colocar, que é o que o Conte falou, às vezes você faz uma manifestação no chat, as pessoas nem leem ou passa batido e você não consegue se expressar, né? Então, eu acho que acaba enriquecendo essa contribuição do diálogo, né? E o tanto que a gente vai crescendo e aprendendo, né? Com a colocação de cada um. Então, eu só tenho a agradecer aí a todos e tentar encerrar aqui. Há um tempo atrás, eu tentei... Essa parte de Deus aí me incomodava, né? E esse negócio a gente não tem jeito de ver Deus, né? Mas nós temos é o que o Kardec coloca, a parte de, pelo menos, de sentir isso, né? Então, dentro disso aí, eu fui escrevendo uns versinhos aqui, eu vou tentar fazer aqui, como uma parte de encerramento aí, de oração, que todos nós possamos agradecer realmente a Deus a oportunidade do ensino, do estudo, né? E que as energias salutares, benéficas, possam ser permutadas por nós, através, né, seu Rony? Que todos nós possamos estar enlaçados no mais profundo amor e que tudo possa se renovar.
Eu sei que a vida se renova, que no mundo há tantas provas da incessante criação. Eu sei que essa bela natureza só pode ser a grandeza de quem a concebeu. Eu sei que tudo que tem na terra é a mais bela, mais singela criação que vem de Deus. Eu sei que tem quem não acredite que esse Deus de fato exista, que isso tudo é ilusão. Mas sei que se meditarem no silêncio, escutarão nestes momentos sua voz no coração. Enxergarão um mundo novo, entenderão que este povo só pode ser nosso irmão. Encontrarão uma nova luz. A vida só vai dar certo no Evangelho de Jesus. Muita paz a todos. Força. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, Atiro, pela oportunidade. A todos aí, pelo estudo, né? Que acho que esse é o caminho para que a gente possa realmente progredir e melhorar hoje e sempre. É isso mesmo. Muita paz. Muito bom o estudo de hoje, como todos. O Conde, você colocou